Bom, então vamos seguir aqui, então, para a gente não perder o raciocínio. Eu estava falando da relevância que a produção de conhecimento e a sua aplicação na forma de novas tecnologias são importantes para o bem-estar em geral de uma nação, de uma sociedade, né? E aqui, ó, nós temos um dado bem interessante. Esse dado foi levantado por mim, inclusive, a partir de uma daquelas bases referenciais. Bruno? Professor, não sei se o senhor estava presente, minha memória não é tão boa assim com nomes, mas teve uma palestra no PGCM, alguns anos atrás aí, que veio um pesquisador, ele era responsável, alguma coisa da CAPES, diretor, alguma coisa assim. Ele era um pesquisador da CAPES. Aquele gráfico anterior me lembrou da palestra dele, que ele deu um exemplo da China. Foi um gráfico até parecido com o tanto que a China investiu em tecnologia de materiais para o tanto que ela cresceu economicamente. Isso foi em 2019, eu acho que eu estava presente, sim. É o coordenador de área junto à CAPES das Ciências Materiais, né? O cara que é lá do Rio Grande do Norte. Eu lembro dele. Não vou lembrar o nome, mas eu lembro dessa palestra. Mas os investimentos que a China faz em qualquer área que você pensa. Dá uma olhada no quadro de medalha nas Olimpíadas. A densidade de escravos chineses lá, né? Eles vieram com força. Bom, esse dado, o que eu fiz? Eu peguei uma base referencial e aí, em vez de estratificar os artigos publicados por tópico, eu fui por país. E aí peguei e filtrei só os do Brasil, tá? Então a gente aí tem nem sei quantos mil trabalhos publicados ao longo de 40 anos, a sériezinha fechada aí. Então esse númerozinho que aparece ali é um artigo científico que foi publicado em qualquer uma das revistas cobertas por essa plataforma, que tem pelo menos um dos autores radicado no Brasil quando o artigo foi publicado. É isso que eu estou considerando como ciência brasileira, tá? Não tem como a gente saber se o cara estava num outro centro e voltou, o artigo não permite esse tipo de estratificação. Então, pelo menos um dos autores tinha lá como endereço na hora em que o artigo foi publicado, Brasil. E vocês podem ver que a curva se assemelha muito a um crescimento exponencial, né? À exceção do último ano de 2021, porque nós não acabamos de passar da metade do ano, mas pelo número de trabalhos existe uma tendência que parece que se mantém. O que me preocupa é um pouco mais no futuro, se a gente continuar com os cortes sucessivos que a ciência e a tecnologia têm sofrido nesse país. Nós temos ainda uma inércia, nós temos alunos que estão no ciclo de pós-graduação, mas uma coisa que a gente já vê, por exemplo, é a diminuição no número de interessados para ingressar em curso de pós-graduação em várias áreas. Pela diminuição do número de bolsas, pelo sucateamento dos equipamentos nos nossos laboratórios. Então, em se continuando com essa política de destruição da ciência nacional, infelizmente, essa tendência de subida vai ser revertida. Eu espero que o ano que vem as coisas aconteçam de forma diferente e a gente tenha esse fôlego, né? A partir de 2023. Mas vamos olhar para a situação, para o retrato atual, sem se preocupar com as críticas com relação a esse governo, aquele, não é a intenção dessa disciplina. Nós temos uma história extraordinária, né, de crescimento. Se a gente pegar ali no início dos anos 80, nós publicávamos pouco mais de 1.000 artigos, que é aquele primeiro quadradinho, aquela primeira barrinha que aparece para vocês. E a gente está batendo aí 80 mil. Então é um fator impressionante, considerando-se apenas 4 décadas. O que mostra que a gente está em bom caminho, né? E uma das políticas que foi adotada pelas universidades, pelos programas de pós-graduação, pelos órgãos de fomento, né, que fomentam a ciência,
é investir nesse processo de construção do conhecimento científico. Então, aqui eu fiz uma ilustração, de novo, bem banal, só para a gente seguir o raciocínio. Nós temos aqui à esquerda uma dúvida ou um problema. A pesquisa não precisa de ser exatamente... Geralmente ela nasce como uma pergunta, mas essa pergunta pode ser bem genérica. Então, vamos para efeito de simplificação, vamos assumir que a gente tem uma dúvida. A pesquisa se origina com uma ideia, uma dúvida. Depois, a pesquisa é estruturada em torno dessa dúvida. Então, nós vamos obter experimentos, dados, né? Obter experimentos, não, vamos realizar experimentos para a obtenção de dados que digam sim ou não aquela pergunta que foi originalmente aventada. Isso é colocado na forma de um texto, submetido a um periódico. Então, aqui está, esse martelozinho está representando a etapa de julgamento daquela proposta de ciência, né? Vamos imaginar que os autores seguiram a cartilha do que reza a ciência, metodologia ok, os dados bem apresentados, o artigo é aceito, e aí ele vira conhecimento científico, e o cara tocando a estrelinha aqui representa a etapa de sucesso. Só que as pessoas que se debruçam sobre a visibilidade da ciência nacional quando comparada de países desenvolvidos, já perceberam que esse processo é incompleto. Essa etapa de sucesso aqui, ela não poderia parar no simples fato da publicação do trabalho. Porque conhecimento científico só vira, de fato, conhecimento comunitário, né, quando as pessoas se apropriam daquele conhecimento. E quando é que elas se apropriam? Quando leem e citam, usam aquele trabalho como um fundamento para um trabalho no futuro. Então, essa etapa final de validação do processo, ela não pode ser simplesmente o número de trabalhos que os autores brasileiros publicam, e sim a visibilidade conferida a esses trabalhos. Quando a gente olha o problema por esse outro ângulo, nós nos deparamos com uma situação que não é tão bonita assim. Então, a gente estava olhando uma primeira curva, olhando só para a gente, falando, pô, a gente está crescendo bem. Em termos de número de documentos aqui, nós temos, deixa eu ver, 78 mil nesse intervalo aqui. Eu peguei da Saemego esse dado, comparado a uma ordem de magnitude maior para Estados Unidos e China. A Alemanha está umas 5, 6 vezes na nossa frente. Mas, mais importante do que isso, as citações por documento. Aqui a coisa fica feia, hein? Então, independente do número de artigos que nós somos capazes de publicar, mais relevante do que isso é qual é a importância que autores do Brasil e de outros países dão, em média, ao que publicamos. Então, isso aqui, ó, citações por documento, basicamente é a média, certo? Na média, um artigo de um norte-americano, de um estadunidense, foi citado 36 vezes. Dá uma olhada na nossa média, que está lá embaixo. Em termos do número global, nós somos o 19º, já chegamos a bater o 13º, mas por conta dessa história de não acreditar em ciência, né? A gente tem um governo que se esforça para acabar com tudo que já foi feito, a gente está desacelerando. Embora continuamos crescendo, a gente está desacelerando com relação às outras nações. Estamos em 19º, mas os nossos artigos são, em média, eles são menos da metade, citados menos da metade das vezes que o artigo de um norte-americano típico ou de um alemão. Breno. Professor, então, não seria errado o fato da pesquisa e da publicação científica ser fechada a uma comunidade científica? Eu quero dizer no seguinte sentido, nós sabemos que a nossa plataforma, que é fornecida através da CAPES, né, ela é paga, né, ela é uma plataforma paga. Então, se isso fosse de domínio público, não seria melhor para fins de divulgação da ciência?
você está partindo do pressuposto que, sendo gratuito, mais pessoas iriam acessar e esse número cresce, né? Não necessariamente porque tem que ser citado, né? Tem que ser citado em outros trabalhos, mas digo, se a gente, como o senhor falou, né? Se o conhecimento ele fosse mais divulgado, não seria melhor isso? Sem dúvida. Por exemplo, nos Estados falar. Unidos, existe pagamento para esse tipo de acesso, como aqui? Cara, o negócio mais lucrativo do mundo é ser dono de uma editora científica. Que veja bem, você vende o produto, os moldes de assinatura são diferentes, mas você vende um produto que outra pessoa... Então, vamos imaginar, você está trabalhando com o Cauê. O governo está pagando, mesmo que não pague bolsa, não sei se você é bolsista, acho que não, mas ele está pagando a infraestrutura, tem bolsa também. Então, está pagando sua bolsa, então você está se dedicando integralmente a isso. Está pagando a infraestrutura para você conseguir reagente, equipamento. Tudo é pago pelo governo. Aí você produz um trabalho, uma peça de ciência, manda para uma editora, e para você ter acesso a isso, uma vez que ela seja aceita, o governo tem que pagar de novo. É o negócio mais lucrativo que existe, entendeu? Eu estou usando da mais-valia do outro e, basicamente, eu sou o intermediário que fica com tudo. Então, eu não sei exatamente como funciona nos Estados Unidos, mas como eu tenho mais contato com o pessoal da Europa, o modelo é basicamente o mesmo. Então, lá, por exemplo, lá eles não têm uma grande cadeia nacional como a CAPES que assina para todas as universidades públicas. Lá é meio que por instituição. Então, cada instituição, em função digamos, a pesquisa que está mais interessada, assina um pool de revistas. Mas existe um movimento muito forte para... por exemplo, na Holanda existe um movimento para que os autores já não submetam artigos para revistas que não deixem o acesso aberto. Agora, por outro lado, também existem dados que mostram que, dentro de um mesmo periódico, o fato de que um artigo é de acesso aberto e o outro você tem que pagar não faz muita diferença no número de citações que eles recebem. Entendi. Eu acho que até por um preconceito da maioria dos leitores, que acham que artigo de acesso aberto tem uma qualidade inferior, quando não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Bruno levantou a mão e, na sequência, o William. Não, isso, Bruno e William. Bruno primeiro. Bruno? Eu sou tonto, eu tava falando com o microfone fechado. Aí dificulta um pouquinho, viu? Breno, com relação a isso que vocês estavam discutindo, também pesa bastante no autor, porque você, como autor, quando seu artigo é aceito, você tem, mesmo quando não é uma revista totalmente paga, né, você tem a opção de deixar totalmente aberto. Só que é bem caro de você deixar você fazer isso. Eles usam a lógica dos seguros, né, Bruno? É assim, na média, um artigo é acessado um número X de vezes. Então, se o autor quiser que o acesso seja aberto, ele vai ter que cobrir aquele custo, que é o custo, digamos assim, é o número médio de pessoas que acessam e pagam pelo artigo. Mas, realmente, ainda mais com a cotação atual, real dólar e real euro, é impraticável, né? Nossa! A gente está falando aqui, gente, o preço de um golzinho 95. 15 reais. Ou até mais. Eu lembro do número porque eu espantei um pouquinho, né? Quando meu artigo foi aceito ele foi aceito numa revista chinesa. Aí eles tinham uma opção lá, né? Você quer deixar ele aberto só para quem é assinante ou aberto para todo mundo, né? O aberto para todo mundo acho que era $1.000. Então, faz as contas aí. Então, tipo, mais de 6 mil. Aí, eu acho que para esses casos, a menos que seja uma pesquisa extremamente relevante, e não só isso, o autor tenha condições, muita gente não vai querer deixar aberto.
Mas isso é um aspecto importante, porque, assim, na média, os autores brasileiros, até porque não tem onde cair morto, não tem, como diria na minha terra, não tem um pau para bater num gato, o cara não tem a grana para fazer isso. Então, por exemplo, eu não tenho artigos de acesso aberto, a não ser que a revista seja integralmente de acesso aberto, que hoje em dia praticamente não existe mais, porque a revista ela tem que se manter, existe um custo na editoria, na contratação de editores, né? Ainda existem hoje fascículos que são entregues em papel para a biblioteca, então tem um custo para manter tudo isso. E não existe almoço grátis, de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro. Mas um autor, sei lá, numa grande universidade norte-americana, ele vai ter muito mais condições de pagar por esse acesso aberto do que a gente. E aí você sai em desvantagem nessa corrida, né? Você, além de ser faminto e manco, ainda amarra uma pedra na sua cintura para você correr e competir com outros caras. Então tem isso, tem isso. E o William, eu acho que tinha pedido a palavra também, né? Professor, mas eu ia falar alguma coisa referente ao que o Bruno acabou de dizer, dessa opção, né, de você poder escolher ou não, que não é bem uma opção, é uma questão mais de poder aquisitivo, né? Se você tem, você deixa aberto e aí você aumenta drasticamente sua chance de ser citado em outros trabalhos. Se você não tem, você fica à mercê dessa questão financeira, né? Mas era só isso. Tá. Antes de passar para o Ricardo, eu só queria dizer que, assim, embora nós não tenhamos uma política pública nacional, né, que prevê esse tipo de coisa, não dá para reclamar da UFMS, tá? A UFMS, nos últimos anos, nos últimos 3 ou 4 anos, tem lançado regularmente editais específicos para cobrir custos com publicação, em todas as etapas, desde processos de tradução, de revisão de texto, até pagar esse acesso aberto. E tem algumas revistas que cobram pelo aceite, tá? Então, assim, esse pagamento, professor, eu cheguei a ver esse edital, mas ele não era com relação às revistas que você paga para submeter? Não, mas hoje em dia já tem acesso aberto. O que acontece é o seguinte, é um dinheiro muito pequeno, que eles pulverizam nos vários programas de pós-graduação, e geralmente ele não cobre o custo do acesso aberto. Então você tem lá, sei lá, R$2.000 e o negócio custa 15. Não resolve, né? Entendi. Ricardo? Não, professor, só um comentário. Eu vejo assim que muitos países desenvolvidos aí, eles têm uma política de que as empresas, grandes empresas, também participem do fomento à pesquisa. Isso aqui no Brasil é quase inexistente. Você não vê uma grande empresa, por exemplo, sei lá, JBS, Sadia, você não vê esses caras investindo em uma universidade pública, investindo em uma pesquisa para criar uma patente, entendeu? Para gerar emprego, retorno para a sociedade. Então, isso é muito ruim aqui no Brasil, né? A gente não vê isso de forma nenhuma. Então, é estranho. E, não sei, talvez não gere isenção de imposto de renda, né? Talvez seja isso que não incentive também. Eu não sei, cara. Mas eu acho que dependendo... A Petrobras, eu sei que tem um fundo que é destinado à pesquisa, mas aí não é uma empresa... É uma empresa pública, né? Pelo menos mista, de capital misto. Mas é principalmente uma questão cultural. O nosso empresariado, ele não está interessado em correr riscos. São poucas as opções que nós temos, e mesmo a universidade... sim, a USP, geralmente as estaduais paulistas, Bruno, elas costumam largar na frente. Então você tem aquele programa, aquele PIP, né? Que é a FAPESP, que seria o equivalente à nossa Fundec, que é a maior das FAPs do país, ela já entendeu há algum tempo que essa parceria entre setor público e iniciativa privada é fundamental até para a colocação dos nossos pesquisadores, né? Nós não vamos poder, como instituições de ensino, crescer eternamente. Então, para quem a gente está formando mestres e doutores? É só para serem professores? Tem isso, né? Então, é muito comum, por exemplo, que você tenha as experiências que eu conheço, pelo menos na França e na Espanha, que são países que eu tenho cooperação, acompanho um pouco mais de perto, a cultura é um pouco diferente. Então, tem muita gente que vai fazer o doutorado para se especializar. As graduações em química, em física, já são muito voltadas para a área industrial,
E o cara que faz um doutorado, muitas vezes, ele está querendo subir na carreira, ele quer um patamar mais dentro na área industrial privada, né? Aqui a gente fica meio sem ter, sei lá, quando é que você vai ter a chance de ser pesquisador nesse país? Em raras empresas da iniciativa privada, ou então você vira um pesquisador de um INPE da vida, da Embrapa, senão a única outra forma de você fazer pesquisa é ser professor universitário. Agora, peraí, deixa eu abrir a fila aqui para saber quem é aqui. William, David, Ricardo e Enilda. Sobre essa questão da parceria, né, público-privado aí para fazer pesquisa, é uma coisa muito difícil de acontecer no Brasil, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, né, considerando a nossa região. Aqui as pessoas, a galera rica, né, que são produtoras aqui, eles não dão espaço nem para, às vezes, para a gente divulgar o que a gente está pesquisando e tentar trazer, né, convencê-los das melhorias que vai trazer. Eu tenho uma amiga que ela pesquisava na UEMS, no mestrado dela, com o sulfentrazone, aquele agrotóxico que é para cana-de-açúcar, né? Sim. E na época tava aquele boom assim da plantação de cana aqui, e aí ela foi em algumas usinas para tentar alguma parceria. E aí um usineiro conversou com o outro, e eu não sei como que aconteceu lá. Eu sei que ela era barrada de entrar nas usinas, porque a galera entendia que ela ia pesquisar sobre o sulfentrazone no sentido de falar que ele é um problema causado pelas usinas. Então ia denegrir a imagem das usinas. Uhum. E na verdade era o oposto, né? Ela queria uma parceria para justificar o uso e trazer uma forma de uso consciente. E a pesquisa dela meio que ficou morta por conta disso, porque uma parte da pesquisa era fazer a parceria, né? E não houve por conta disso. Então, o empresariado realmente brasileiro, ele é um empresariado arcaico. Ele é explorador, né? Era isso. Concordo. David, próximo. O senhor tocou um pouco no ponto que eu ia falar, que é justamente essa questão, justamente não termos essa parceria, tanto por um lado, essa parceria público e privada, por um lado, por uma cultura que o William ressaltou, né, arcaica do empresariado brasileiro, que tem uma visão muito mais exploradora, e isso é uma realidade. E por culpa nossa também. Exato. E, por outro lado, culpa da universidade, que muitas vezes algumas pessoas veem com maus olhos esse tipo de relação. Na verdade, tem problema de ambos os lados, né? Mas eu acho que o problema mais prático é o que a gente sente no nosso dia a dia. A gente não tem uma boa definição sobre o que é o trabalho da pesquisa e do pesquisador na pós-graduação, se é apenas algo dedicado ao estudo, ou se é um trabalho, um emprego. Então, a gente é um híbrido entre um estudante empregado e que, no fim das contas, você não tem uma valorização do trabalho científico no sentido de vê-lo como uma profissão, né? Então... não existe a profissão de cientista no Brasil, né? Exato. E cientista é uma profissão, né? Uma grande mudança que houve no século XIX para cá é que a ciência passou a ser um emprego, passou a ser um trabalho, passou a ser uma profissão. Você tem uma formação acadêmica para isso, justamente, né? A gente faz muitas vezes a coisa por gosto, por apreciação estética, por motivos intelectuais, sim, mas na prática a gente quer o nosso sustento, né? Nós queremos sustento. Então, acho que a principal implicação do que o Ricardo levantou, né? A bola que ele levantou para a gente discutir isso, é que no fim das contas a gente não tem, a gente não vê o cientista como um trabalhador, né? Como uma profissão, e a gente acaba não tendo uma definição, né? Da onde a gente está de fato. Porque, por exemplo, para um pesquisador que entra para a universidade, às vezes o interesse dele não é dar aula, é só a pesquisa. Então você acaba tirando força de trabalho dele na pesquisa, tendo que fazer ele dar aula, né? Por mais que eu acho que dar aula e pesquisar, fazer as duas coisas juntos, é uma coisa muito boa,
mas nem todos têm esse interesse, né? Então você tira a força de trabalho da pesquisa para o cara muitas vezes ir dar aula ou ir para a parte burocrática, né? E a gente só tem pesquisa de fato nas instituições públicas, né? Nas universidades públicas, né? Que tem estrutura e que tem dinheiro para poder fomentar isso, mais ou menos dinheiro, que aí também é uma outra questão, né? Mas é isso, professor. Eu acho que um dos grandes problemas também é essa, Sim. a gente enxergar a ciência como profissão. Exato. Aí tem alguns aspectos da sua fala aí que é assim, qualquer um aqui que vocês estão fazendo pós-graduação agora, o público em geral, até a família de vocês, fala assim, esse povo não vai parar de estudar, não? Né? Então, não é considerado profissão. E mesmo para quem já trabalha com isso, quando eu falo que sou professor universitário, e aí os caras falam, bom, mas você dá aula de quê? O cara nunca pergunta, o que é que você faz lá? Dá aula de quê? E aí, inclusive, tem um ministro, que eu não vou citar o nome aqui, que felizmente já nos deixou, né, do âmbito do governo, que vivia mais atrapalhando do que ajudando, que chegou ao disparate de falar numa entrevista à Jovem Pan que o professor universitário era uma zebra gorda, que os caras ganhavam salários excepcionais. Não dá para negar que o nosso salário é melhor do que a média, mas que a pessoa trabalhava 8 horas por dia. Então, ele sabe exatamente que ele saiu da Unesp, mas ele jogou com essa confusão de que, de fato, se você faz pesquisa, tem um grupo de pesquisa, orienta alunos na pós-graduação, você só é obrigado a dar 8 horas aula para tal progressão funcional. Já um professor que não se dedica à pesquisa, ele é obrigado aqui na UFMS a dar 16. Agora, 16 horas semanais em disciplinas de graduação não é... Se o cara não tiver com as disciplinas todas prontas, ele não vai fazer mais nada da vida. E aí tem um outro aspecto, David, que é o seguinte, a gente é estagiário num monte de coisa. Porque, por exemplo, eu não entendo por que a universidade tem que ser estruturada de tal forma que o diretor de um instituto, de uma unidade setorial, tem que ser um docente. Por quê? Aquilo ali não é um cargo administrativo? Exatamente, professor. Eu tenho essa mesma questão. Por que não ter um administrador, alguém contratado para isso? Né? Por que é que o reitor não pode ser um técnico especializado em administração? Tem que ser um docente. Eu não vejo sentido nessas coisas. Porque você tira o docente de sala de aula, e aí, além do cara ter que fazer a pesquisa, muitos não, como você falou, gostam da pesquisa, mas não gostam de dar aula. Outros gostam da aula e da pesquisa, mas não têm tino para extensão. A universidade, e a tendência é essa, aqui na nossa universidade, é empurrar você para fazer tudo. Então, você tem que ser conselheiro, você tem que ser membro do colegiado, você tem que ser pensador de regra para exame de ingresso, fazer extensão, orientar aluno, orientar TCC e ainda te cobram da pesquisa. Não dá para fazer tudo bem. E o grande esforço criativo, que é o que a gente estava discutindo antes, que é envolvido no trabalho científico, porque, querendo ou não, a gente tem um deleite criativo, imaginativo no trabalho científico. Sim. A gente senta para fazer um projeto, a gente pensa e cria coisas na nossa mente e aquilo... Bom, a gente tem prazer naquilo, né? E o esforço criativo dentro disso fica tolhido, né? Então você tira força de trabalho dentro daquilo que o cara poderia ser mais produtivo e coloca ele para fazer coisas que na prática enchem o saco, né? Desculpa a palavra, mas... Não é funcional, é como ter uma banda em que você obriga todo mundo a tocar todos os instrumentos. Não faz sentido. Exatamente, isso é ruim. Ricardo, obrigado. Valeu, David. Ricardo, o outro Ricardo agora, o Ricardo Bruno. Sobre isso aí, tem algumas coisas. O primeiro mais do que a cultura arcaica, a gente também tem um problema de legislação arcaica. A maioria dos lugares não quer nem se envolver com essas parcerias público-privada, porque além do mar de burocracia, a pessoa pode ser presa. Sim. Se acreditar, só do fato, às vezes, de um reitor, de um chefe de departamento elogiar ele, por exemplo, numa festividade, o cara pode parar com anos na jaula e uma multa pesada. Por nada. Isso aí é um negócio que me irrita um ponto, porque, olha, não tem sentido. Podia fazer sentido uns 50 anos atrás, mas hoje em dia, que você precisa de inovação, você precisa sempre estar à frente, não faz nexo. O segundo é que nos raros casos que tem essa parceria,
Eu já vi isso, eu já vi, por exemplo, na época do meu estágio obrigatório, eu ia trabalhar num lugar que tinha resíduos, então eu ia fornecer o resto de couro e outras coisas pra ver, né, se podia dar um destino. Só que o cara deu pra trás, com perdão do trocadilho, no final, porque não queria pagar um simples custo de uma ou outra nave ou uma ajuda de custo para quem fosse envolvido. Assim, seria um valor irrisoriamente baixo e a gente, no final das contas, resolveria um problema. A galera tem que entender o seguinte, instituição pública pode até não viver disso, não viver dessas parcerias, mas ninguém trabalha de graça. Não é porque é público e já é financiado por impostos que não há coisas que você não vai ter que arcar por fora, mesmo que seja um valor irrisoriamente baixo. Então, assim, essa discussão aí daria para puxar horas aí, muita coisa que há anos eu já notei e há anos já está entalado. Mas eu vou parar por aqui. Até esse negócio que você falou, ó, como você fala, o que você faz? Eu falo que eu me formei em Química Industrial, para o povo não achar que eu sou um professor de ensino médio. Não que eu não goste de dar aula, né, mas não é a minha formação, não foi a minha ideia. Para que não haja confusão, né, sem nenhum demérito. Não, é uma profissão como qualquer outra. Você tem o seu próprio, você tem, como é que fala? Você tem o seu código de ética, você tem uma série de outras disciplinas, às vezes muito, muito mais pesadas do que em outras áreas, mesmo áreas mais técnicas. Então, assim, é valorizar, né, o tempo e o esforço que a pessoa passou ao longo dos anos para chegar àquele patamar. Eu nunca pisar numa indústria, nunca assinar por uma indústria, mas é besteira achar que todas as matérias tecnológicas que eu fiz vão ser jogadas pela janela. Alguma coisa se aproveita, nem que seja para melhorar a pesquisa ou até para escrever um artigo. Beleza, Ricardo. Enilda, tinha pedido a palavra, Enilda. Oi, então, referente às instituições, né? Muitas vezes chega até a gente, isso eu falo como funcionária, interesses de empresa, mas a parte burocrática é muito difícil. A gente, às vezes, parece que a gente está fazendo coisa errada, sabe? Quando nos procura. E ainda assim, tem aquela história, né, que a gente tem que ser um pouco empreendedor e a gente tem que entender que o dinheiro que vai entrar é para pesquisa e não para fomentar toda a parte que é referente a isso, né? E que não se torne tudo com referente à ajuda de fora, de terceiro, né? Uhum. Porque senão acaba se confundindo. Então, é muito difícil lidar com essa situação quando se fala de empresa, né? Porque muitos querem também fundamental, ou quer dar mais valor à empresa porque está fazendo pesquisa com a universidade, não por interesse mesmo fundamental do cunho científico, né? Querem ficar na vitrine, é verdade. Eu acho que a gente está avançando, não como deveríamos, podia ser mais célere esse avanço, mas, olha, eu falo de quem está há 15 anos na UFMS, as coisas já foram bem piores. Tá melhorando, tá caminhando, isso é verdade. Tá, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, porque a gente deu uma... Não quero tolher o direito de vocês falarem, não, mas a gente foi bem longe agora, né, do que eu estava comentando aqui. Vamos voltar ao tema. Eu estava falando que aquele número lá de visibilidade, né? Ele é bem baixo, o que significa que, de forma geral, as pessoas leem menos as coisas que a gente produz do que de outros países. A gente está ali mais ou menos no nível de Índia e China. A China cresceu rápido demais em termos de volume, então é um outro tipo de fenômeno. Isso aqui, ó, tem um outro dado que eu peguei da própria Elsevier, que a CAPES contratou a Elsevier para ver como é que o país se colocava em termos comparativos com as principais nações, né? E aqui tem, ó, o impacto da citação, dá para ver claramente que a gente está num grupo ali, junto com Índia, Rússia, México, mas que estamos bem abaixo de países como China, África do Sul, Alemanha, França. Então, existe algum problema com a pesquisa que a gente faz. Essa disciplina vai se debruçar muito sobre essa questão.
Uma coisa que pode nos levar a perguntar, bom, o que é que tem de errado com o que a gente está fazendo? Se a nossa ciência, quantitativamente, ela cresce a olhos vistos, por que é que as pessoas não nos citam? Aí isso aqui é subjetivo, tá? Algumas coisas são opiniões pessoais, outras são de vivência ao longo desses últimos 20 anos que eu estou dedicado à pesquisa, e muitas coisas eu retirei de opiniões de outros autores, tá? E elenquei alguns pontos aqui. Os problemas não se limitam a esses, mas eu acho que esses talvez sejam os mais relevantes. Então, o que é que existe errado com os artigos que os autores brasileiros produzem, a ciência que é produzida? Existe um problema de linguagem, tá? Nós não dominamos bem o idioma oficial da ciência. Existem problemas de infraestrutura, eles são evidentes, né? Nós, muitas vezes, para que a gente, acho que todos vocês já devem ter, a não ser quem não começou a pesquisa ainda, mas quem já está com a pesquisa em andamento, é praticamente impensável que a gente consiga, uma pesquisa dentro da área de ciência dos materiais ou de química, prescindir de certas técnicas de caracterização que normalmente nós não temos. Então, a gente depende, e também não temos dinheiro, geralmente não temos dinheiro para pagar pela análise. Então, a gente depende de arrumadinhos como o orientador ter um amigo que trabalha em outra instituição e o cara consegue uma medida na faixa, ou o sujeito cobra a coautoria do trabalho para permitir o acesso àquele equipamento. Nós temos, e é lógico que, ainda que nós tenhamos acesso, tivéssemos, que nós não temos, que nós tivéssemos acesso às técnicas mais de ponta no mundo, as mais modernas, o tempo necessário para conseguir reunir essas informações, dependendo de várias instituições, é completamente outro. Qualquer um que já teve a oportunidade de ir para uma instituição grande, bem estruturada no exterior, em que o cara fala assim, eu preciso de uma micrografia de transmissão de alta resolução. Pode ser que não tenha no laboratório dele, mas tem dentro da mesma instituição, ele vai a pé lá, entrega a amostra para um cara que faz isso e entrega no mesmo dia. Aqui a gente depende de mandar uma amostra pelo correio, muitas vezes para outro país. Então, essas coisas nos deixam em pé de desigualdade. A gente está levando desvantagem aí, porque a gente vai demorar mais para publicar. O que significa que o impacto daquela pesquisa pode ser perdido ao longo do processo, pelo menos parte do impacto. Uma pesquisa muito relevante hoje pode não ser relevante daqui a um ano. A pesquisa é uma coisa muito dinâmica, né? Então, se a gente demora um ano para reunir esses dados, isso pode acabar impactando na visibilidade que aquele trabalho teria. Nós temos um problema de formação científica, todos nós temos buracos na nossa formação como cientistas, não só na formação dura, ou seja, nas disciplinas que permitem com que a gente discuta a física, sei lá, matéria condensada, química, como a formação como próprio cientista, que é uma coisa que essa disciplina meio que se propõe a ajudar a resolver, né? A gente não tem um curso dentro pensar assim, os cursos que tratam de ciências duras nessa instituição ou em outras, a gente não tem um rol de disciplinas paralelas que é como fazer ciência. A gente vê a ciência como uma série de dados históricos isolados, estudados como conteúdo. Mas como é que as pessoas chegaram até lá, né? Geralmente isso falta a gente. O que mais? Nós temos uma questão do estilo, que aí vem muito da questão de, às vezes até por achar que não é possível, a gente não costuma ler os grandes periódicos, que é aqueles que ditam as tendências, então a gente acaba lendo só em revista de especialidade, e geralmente quando a gente tenta fugir desse lugar aí, a gente se estranha demais o estilo que é usado em outros periódicos, né? Tem a questão da falta de ousadia. Eu conheço muita gente, colegas, amigos, que geralmente apostam naquilo que é menos arriscado. Então, é melhor mandar para um periódico que não tenha uma visibilidade tão grande, mas que garanta a publicação, do que arriscar levar uma rejeição num periódico mais robusto.
né? E isso tem, inclusive, guarda relações históricas com aquela dificuldade, num primeiro momento, em que as agências de fomento queriam que nós publicássemos mais e mais e mais. Então, a ideia era ter mais e mais linhas no Lattes, sem que ninguém se preocupasse exatamente o que seria feito daquele volume de produções, né? E tem a questão do preconceito, que aí, claro, a gente pode fazer uma parte só, como, por exemplo, a China fez nas últimas décadas. Quando eu comecei a trabalhar na área em que eu milito hoje, os artigos chineses eram meio que deixados de lado. A pessoa falava assim, mas isso é coisa produzida na China. Assim como, vejam que paralelismo interessante, os produtos chineses, há 20 anos atrás, se hoje ainda existe essa cultura, isso aqui é Xing Ling, era muito pior. Era assim, a ideia geral é isso aqui é barato e não funciona, não vai servir por muito tempo. A ciência que eles faziam também, a comunidade internacional tinha esse tipo de visão. Hoje em dia, qualquer revista importante no mundo que se preze tem um editor ou um membro do corpo editorial que é um chinês. Tá? Então, isso não acontece do dia para a noite. Quer dizer, o que é que os chineses tiveram que fazer? Mandar essa galera estudar nos grandes centros, retornar com esse conhecimento para a China, estruturar as universidades. E eu tenho amigos, pelo menos um caso que eu posso citar para vocês, de um cara que eu conheci há 20 anos e que a vida dele era ficar pulando de um galho para outro na Europa para tentar sobreviver como pesquisador. E hoje o cara é um diretor de um grande centro da Universidade de Nanjing. Por que ele... Primeiro, porque ele é bom, certo? Mas depois porque o país deu as condições para que ele retornasse com aquele conhecimento que tinha adquirido e fomentasse um grupo de pesquisa. Então, tem um pouco disso. Se a gente quiser que os autores de outros países percam esse preconceito, a gente tem que fazer a nossa parte antes. Tem que começar a publicar melhor e investir mais em ciência para que os caras falem, rapaz, eu acho que esses brasileiros não são tão ruins assim, não. Ricardo? Oi, professor, só um comentário a mais aqui, com essa questão aí do segundo ponto que o senhor colocou, infraestrutura. E lá na universidade que eu estudei no UFMT, aqui do Mato Grosso. E funciona assim. Tem lá os setores, né, por exemplo, tem o setor da inorgânica, da orgânica, da fisicoquímica, e cada setor desse tem os equipamentos, e os equipamentos são como se fossem propriedades dos professores. E aí, para você fazer uma análise lá, é tipo assim, é um desafio muito grande para você fazer uma análise, para você... Entendeu? Então, assim, não existe o papel de um laboratório multiusuário aqui na instituição. Pelo menos na UFMT não tem. Então, isso acaba... sei lá, acho que acaba inibindo os caras de fazer uma análise. Entendeu? Tudo bem que tem reagente que é específico lá, o professor tem comprado o projeto dele, mas não tem essa parceria entre os setores. Acho que o próprio pesquisador sabota o outro pesquisador. Sim, sem dúvida. Nós temos muito pouco, e aí parece que assim, cada um, por exemplo, cromatógrafo, cada laboratório tem que ser o seu, porque o cara não quer dividir aquela infraestrutura. Mas isso aí depende assim, um pouco vai da vaidade pessoal, do cara considerar que aquilo é dele, mas também, gente, tem um problema crônico na ciência brasileira, que a gente até recebe dinheiro para comprar equipamentos novos, mas a manutenção desses sistemas não é feita. Como sempre, qualquer coisa que se faz nesse país é de improviso, sem planejamento, então às vezes você compra um equipamento caríssimo que a instituição não vai ter condições de fazer a manutenção. Então tem um cara que depende especificamente daquele equipamento e ele vai ter que se rebolar para conseguir o dinheiro. E é lógico que se esse equipamento for manuseado por muitas pessoas, às vezes pessoas que não têm, inclusive, a técnica para manusear, ele pode ser estragado. E aí, quem resolve? Na hora que queima, o prejuízo maior fica para aquele cara que, digamos, o equipamento é o carro-chefe da pesquisa dele. Então tem isso também. Tem uma série de aspectos que a gente teria que resolver. Mas, sem dúvida, independente de qual é o problema aqui, o fato é que a nossa infraestrutura é muito carente para pesquisa, mas muito. Gente, essa é uma coisa... Eu fui num centro de microscopia em Grenoble, uma cidade perto de Lyon, na França,
que tinha mais microscópio de transmissão instalado num espaço, sei lá, do tamanho do INC, do que tem na América Latina inteira. É um negócio assim, absurdo, não dá para competir, entendeu? Vamos seguir aqui. Uma provocação que eu trago para vocês, a gente tinha falado ali de linguagem, é a primeira coisa, a primeira provocação que eu trago especificamente para vocês com relação ao conteúdo. O idioma, né? Então, como nós temos muita gente na sala, eu pediria que alguém traduza isso para mim. O que está escrito aí? Está escrito não sei ler, professor. Está em árabe, né? Tá bom, eu vou ajudar vocês. Russo. Melhorou ou não? E se for em islandês, ajuda? Não, né? O que está escrito ali, é lógico que eu não sei nenhuma dessas 3 línguas, eu usei o tradutor do Google para provocar vocês, permita-se ser entendido. Certo? Então, não importa, a primeira coisa que a gente tem que enfiar na nossa cabeça, o inglês é uma ferramenta de trabalho. Você pode ter descoberto vida em outro planeta ou ter descoberto a cura de todos os tipos de câncer. Se o símbolo usado na informação não é comum ao receptor da mensagem, a sua pesquisa vai ser invisível. Certo? Então, nós não podemos cair na armadilha de tentar publicar ciência relevante em português. Quem me conhece desde a graduação sabe que eu tenho um profundo respeito e admiração pela língua portuguesa. Não é essa a questão. Não estou desfazendo do português com relação a outra língua. A questão é que a comunidade científica internacional escolheu o inglês, até pelo fato de ser uma língua muito mais simples, para se comunicar globalmente. Então, nós não temos como fugir dessa regra. Eu vou mostrar para vocês um número que eu estava pensando nisso, eu falei, eu vou levar para eles uma coisa que eu peguei hoje. Peguei um tema que me interessa, que tem relação com a minha pesquisa. Greenhouse. Que seria, sei lá, greenhouse effect é o efeito estufa, né? Greenhouse seriam aquelas estufas que geralmente o vidro era esverdeado, então por isso ficou esse nome. Eu peguei e joguei só esse termo aqui e mandei o Web of Science procurar para mim para ver, dentro de tópicos de pesquisa, quantos documentos retornavam da pesquisa. Aproximadamente 144 mil. Aí eu pedi para a plataforma estratificar por idioma. Tudo bem, alguém pode dizer, opa, tem um monte de coisa em português aqui, até porque a gente tem muita pesquisa relacionada à mitigação de problemas ambientais. Então, o Brasil é uma potência nessa área de pesquisa, sem sombra de dúvida. Mas vejam a diferença. Ó. Desses 144 mil, virtualmente 139 mil desses 144 mil documentos foram redigidos e publicados em inglês, enquanto que apenas 2 mil foram redigidos em português. Se vocês escrevem em português, toda aquela galera lá, os 139 mil que estão escrevendo em inglês, ou pelo menos uma parcela muito importante deles, não compreenderão e não vão se dar o trabalho de traduzir, certo? Porque ao contrário do que a gente faz quando não entende inglês, você pega um artigo que seu orientador passou e joga lá no tradutor do Google, ele traduz para português. As pessoas não vão fazer o contrário, porque para cada obra em português vão existir 40, 50 em inglês. Então é mais fácil ler num idioma que já se entende, exceto um caso que seja muito, muito específico. Você fala, porra, só encontrei esse trabalho que trata do tema do meu interesse. Mas isso hoje em dia é praticamente impossível. Qualquer coisa que você joga seja no Google acadêmico, você encontra dezenas de trabalhos sobre o tema. Então a pessoa nunca vai se dar o trabalho de traduzir uma obra se ela já tem uma no idioma que ela entende, tá? Então, quando vocês redigem em português um artigo científico, vocês estão escondendo esse artigo da comunidade científica. É a primeira coisa que vocês têm que meter na cabeça. Quem não sabe inglês, pelo menos para ler e redigir, corra atrás do prejuízo, porque a hora é agora, durante a pós-graduação. Depois, com os compromissos, vai ficar cada vez mais difícil. Então, qual é a dica que eu deixo para vocês? O primeiro mote da disciplina, a coisa mais relevante de tudo que a gente falou hoje. Vocês têm que aprender a escrever em inglês. Tá?
E não só escrever em inglês, como dar a oportunidade de que a comunidade global discuta a ciência que vocês fazem. Então, assim, não é só publicar numa revista que permite artigos em inglês. Isso não significa que aquela revista é internacional. O que é que define que uma revista é internacional? É a nacionalidade dos autores que ali publicam e as pessoas que leem aqueles trabalhos. Então, eu peguei um exemplo aqui, ó, de um periódico importante da Elsevier, que chama Journal of the Alzheimer Association. E aqui eu pedi para o Scopus estratificar para mim onde estão os autores que estão publicando nessa revista. Aí dá para ver claramente que as bolinhas se concentram basicamente no norte global, e aí tem uma bolinha no Brasil ali, né, que é na Austrália, na Nova Zelândia. Basicamente, em todo lugar onde existe ciência sendo feita, as pessoas da área publicam nesse periódico. Então, isso caracteriza o periódico como internacional. Porque se as pessoas publicam lá, elas geralmente leem os periódicos aonde elas publicam, não em outros. Significa que o mundo inteiro está lendo. E o que é que a gente ganha com isso? Quanto maior a heterogeneidade das pessoas que leem, com diferentes backgrounds, diferentes formações científicas, e se a gente passa por esse crivo e começa a ser citado, significa que mais robusta é a ciência que a gente está fazendo. Certo? É muito comum, por exemplo, existe uma tendência a um determinado tipo de apresentação num grupo de pesquisa. Então, as pessoas vão lá, apresentam seus seminários de forma, sei lá, semanal, e aí os colegas, como eles estão vendo sempre aquilo, todo mundo fala, não, tá ótimo, não sei o quê. Vai para um congresso de outra área, por exemplo, uma SBQ, uma SBF da vida, que tem pessoas com formações diferentes, para vocês entenderem o tamanho do problema. As pessoas chegam com perguntas que vocês nunca tinham feito. Então, quando a gente ganha essa retroalimentação, a gente tem, digamos, aumenta a capacidade de pensar a ciência que a gente faz por ângulos muito distintos, e isso só enriquece a nossa formação. Então, não tenham medo de mandar os artigos de vocês para ganharem o mundo. Fala, Bruno. Ô, professor, tudo bem que não é nesse nível, né? Mas uma coisa que eu achei interessante do programa de Ciências Materiais aqui na UFMS é isso, aqui é uma gororoba de um monte de background diferente, né? Exato. A própria área, ela já é multidisciplinar, na verdade, né? É uma multidisciplinar. Então, tem gente... Aí vocês têm químico, físico, vocês têm engenheiro. A química é uma área um pouco mais fechadinha nesse sentido, mas mesmo, por exemplo, se eu for conversar da minha pesquisa com um amigo que é químico orgânico, que faz síntese, nossa, surgem coisas espetaculares. Porque o cara não está pensando na caixinha como eu estou acostumado. A gente vai meio que se automoldando com o passar do tempo. Então, um recado que eu deixo para vocês, se vocês querem crescer como pesquisadores, leiam coisas diferentes da pesquisa que vocês fazem, conversem com gente diferente. Isso só faz bem, gente, só faz bem. Bom, aí tem uma questão que é a seguinte, que está vinculada com essa questão dos principais periódicos do mundo afora, que são internacionais, que todo mundo está tentando publicar lá, que é a competição, certo? Se eu tenho um periódico na minha área que é bom, as pessoas do mundo inteiro sabem que ele é bom e sabem que ele vai dar uma visibilidade à ciência que está sendo publicada ali, está sendo divulgada ali. Portanto, basicamente, todo mundo vai tentar publicar lá. E os periódicos sabedores disso, eles limitam o espaço editorial para pegar aquilo que se chama da nata, entendeu? Quando você, em qualquer... vamos pensar na distribuição do sino. Para qualquer grandeza que esteja sendo considerada no mundo natural, você tem uma distribuição, geralmente. Geralmente, eu não falei todas as vezes, mas geralmente. Por exemplo, se a gente quiser assim, eu quero formar a melhor seleção de basquete que o Brasil possa ter. Uma das coisas fundamentais vai ser a estatura do jogador. Então, se você parte de uma base muito ampla, você vai ter condições de selecionar, sei lá,
5.000 pessoas da mesma estatura, acima de 2,10 metros, e dali ver quem é que tem as habilidades. Se a base populacional é menor, você vai ter mais dificuldade para chegar na excelência. É a mesma coisa aqui. Uma revista como Science ou Nature, ou Angewandte Chemie, para ficar dentro de uma das famosas da química, é uma revista que é visada por todo mundo. Portanto, nós temos uma dificuldade que é proporcional a esse sucesso da revista de publicar lá. Certo? Além do fato de que o número de pesquisadores mundo afora tem crescido também exponencialmente. Então nós temos cada vez mais pessoas, que bom, né? Que nós temos mais pessoas dedicadas à ciência, mas, por outro lado, o número de veículos de publicação científica não cresce com a mesma velocidade. Então o que acontece? A dificuldade de publicar é crescente com o passar do tempo. Se a gente pega ali década de início dos anos 2000, que foi basicamente quando eu comecei a publicar. Já se vão 21 anos. A coisa só fica mais difícil. Tá? Eu peguei um exemplo de uma revista da minha, e vejam, nós estamos falando de uma revista de especialidade, uma revista de eletroquímica, que chama Electrochemistry Communications. Eles divulgam, de tempos em tempos, o que está acontecendo aqui. Isso aqui é o número de propostas de submissão num determinado ano, por exemplo, 2015, alguma coisa na ordem de 1.600 propostas, e aqui a barrinha menor é o número de artigos que foram efetivamente publicados. E aqui está a porcentagem. Vejam que varia um pouquinho de um ano para outro, mas aí gira em torno de um pouquinho abaixo de 20 na média. Para uma revista de especialidade. À medida que a gente vai falar assim, bom, isso aí é eletroquímicos escrevendo para eletroquímicos, é uma comunidade pequena. Agora vamos imaginar assim, se a gente sai da eletroquímica e vai para a área de, sei lá, química de superfície, que já é uma coisa que aí a gente tem gente que faz eletroquímica, que trabalha com isso, mas também tem o pessoal da área de catálise heterogênea, também tem o pessoal da área de fotocatálise. Esses números vão ser menores. Por quê? Porque o número de pessoas tentando publicar lá aumenta e o número de artigos publicados não aumenta na mesma proporção. Então, publicar um artigo não é uma coisa muito simples e eu gosto muito dessa figura porque ela ilustra bem o processo. Publicar um trabalho, vocês estão vendo a plaquinha ali, artigo aceito lá no final, é basicamente passar por sobreviver a um processo de tortura. Os caras que estão segurando o porrete ali, o machado, né, eles ilustram o papel do editor da revista e dos revisores. Tá? Então, assim, via de regra, quando a gente vai tentar publicar um trabalho, as pessoas não partem do pressuposto de que elas tendem a aceitar o trabalho. Não é igual, por exemplo, a uma banca de um exame de qualificação, de uma defesa, em que, primeiro, você conversa com as pessoas olho no olho, né? Então a crítica já tem que ser modulada, porque você não vai criar constrangimento com o candidato, geralmente foi o seu orientador que convidou, então é um colega de... A crítica, a gente vai enveredar por esses detalhes no módulo 5, mas a crítica que é feita a um artigo, ou uma proposta, né? Na verdade não é artigo ainda, é só artigo quando é publicado. A essa proposta de publicação, ela é sempre anônima. Nós não sabemos quem é que está criticando. Então o sujeito fica completamente livre para exercer a crítica em toda a sua magnitude e, nas principais revistas, via de regra, a mensagem do editor, que é o cara que faz essa mediação, é assim, para o cara que vai julgar, fala assim, lembra do seguinte, nós estamos com a taxa de aceite de 5%. Só 1 de cada 20 vai ser publicado. Então, quando você começar a julgar o trabalho, lembre-se que a chance de que esse seja aquele 1 é 1 em 20, é muito remota. Então, parta do pressuposto de que esse não é o trabalho que vai ser publicado. É a esse processo que nós temos que sobreviver. E é disso que a gente vai tratar nessa disciplina. Tá? Então, como sobreviver a esse processo? Minimamente.
nós temos que demonstrar. E aí, claro, eu estou passando rapidamente aqui, mas esses aspectos eles vão ser retomados, tá, gente? A partir da próxima semana, com calma, a gente vai entrar em cada um daqueles módulos e vai ver isso com um nível de detalhamento que eu não seria capaz de falar numa única aula. Hoje, isso aqui é mais ou menos como uma espécie de ementa estendida a aula de hoje. Então, a gente vai ter que ver os aspectos de novidade do trabalho, eles têm que ficar muito claros para todos os leitores, sejam aqueles que vão julgar originalmente no periódico, como os que vão ler depois, no caso do artigo ser aceito. Nós temos que demonstrar que a nossa pesquisa é relevante, seja em que contexto for, ela tem que ser relevante para alguém. Tem a questão do estilo, né? Que é a clareza. Redação científica tem que ser, não pode deixar margem para qualquer tipo de dubiedade ou qualquer tipo de erro na norma culta da linguagem. Então, nós temos que ser claros nas nossas afirmações. E tem, muitas vezes, a questão que autores experientes já não sofrem tanto com isso, mas os autores de primeira viagem podem sofrer, que é saber exatamente onde vocês estão mirando, que é o escopo, né? Com a quantidade de periódicos que nós temos hoje, é muito fácil você errar o alvo. Você manda para uma revista que é a revista que você quer, mas muitas vezes o editor da revista ele tem uma visão do que a revista quer que não é a sua. Então, às vezes, o trabalho é ótimo, mas o editor, já aconteceu comigo e aconteceu com praticamente todo mundo que eu conheço. O editor fala, cara, aqui a nossa revista não está tratando exatamente desse assunto nesse momento, então manda para outra. Eu acho que tem mérito, mas não é aqui que você vai conseguir ganhar o seu pão. Tá? Bruno? Ô, professor, isso é uma coisa que eu ia comentar agora, que eu estava achando que o escopo tinha que ser o primeiro aí na ordem, né? Sim, realmente. Eu já tomei essa rejeição educada de revista também. Eu achei até engraçado que eu fui lá na home da revista, né? E eu li lá qual era o escopo da revista, eu falei, não, tá dentro. Eu vi com os dois professores que estavam mexendo no artigo, os dois concordaram que estava dentro. Aí ele rejeitou, falando que não estava no escopo. Aí a gente ficou, tá bom. Acontece, hein? Às vezes é assim, uma revista ela tem várias linhas editoriais. E às vezes, aí vem a questão da subjetividade. Tem revista que você sequer escolhe para quem vai enviar. Você não sabe que o editor está pegando o seu... Você sabe depois quando ele manda um e-mail para você, mas você não tem a opção de escolher o editor. Algumas permitem. Mas às vezes calha de cair na mão do cara que não trabalha com a linha editorial ou simplesmente não tem simpatia pela linha editorial que é do seu trabalho. E aí, claro, ele sabe que o colega dele está recebendo artigos dessa mesma linha, mas ele sabe que está chegando um monte. Então, por que ele vai se dar o trabalho de repassar o seu? Cara, é um processo cruel. Eu já tive um parecer absurdo, a coisa mais absurda que eu recebi na vida, assim, o cara comentando uma coisa que era claramente um erro conceitual baseado num aspecto experimental do trabalho que não tinha nada a ver com o que eu estava tratando em termos de conceito, que ele não tinha entendido. Era a única crítica do trabalho, mas o cara desceu além. E outros dois revisores falaram bem do trabalho, o editor negou o trabalho. Eu falei, bicho, eu tenho condições de responder a esse revisor e mostrar para ele que o que ele está falando não tem fundamento porque ele não entendeu o que foi falado. Aí entramos na questão da clareza. O editor falou, olha, tudo bem, eu sei que você pode até ter condições, eu acredito em você, mas a nossa revista prima por um nível de excelência tal que eu tenho, por exemplo, hoje mesmo aqui, junto com o seu trabalho, eu tenho 4 outros trabalhos e que receberam um parecer positivo de todos os revisores. Por que eu abriria mão para você? Então procura outro lugar, entendeu? A gente tem que... Uma coisa que quem for enveredar por essa área tem que criar casca. Vocês vão apanhar muito, tá? Não vou dourar a pílula aqui não. As derrotas são mais numerosas do que as vitórias. A gente vai apanhar e apanhar muito. O que acontece é que com o passar do tempo, a gente vai aprimorando digamos assim, o foco da nossa pesquisa, sabe exatamente aonde que a pesquisa pode caber, se aquele trabalho é mais impactante do que o outro, você pode arriscar um pouco mais, e a gente vai minimizando a chance de levar pancada, e mesmo, continua levando pancada, mas dói menos. O primeiro artigo rejeitado é
Porque, assim, é a coroação de um trabalho, muitas vezes, de anos, né? Você fala, pô, finalmente, quando você manda para a revista, você nunca está esperando que você vai levar uma porrada. Você fica na ansiedade de ver aquilo publicado e ganhar o mundo. Aí vem um parecer negativo, é doloroso, hein? É tipo levar um fora, sem estar esperando. Mas com o passar do tempo, a gente aprende a não chorar cada vez que... Quanto mesmo... a isso, professor, já está eu não me importo tanto do parecer negativo, desde que faça sentido o parecer, né? Quando eles dão uma resposta, não, seu artigo foi rejeitado por causa disso, disso, disso. Mas tem revista que fala que seu artigo foi rejeitado e você que se... Entendeu? É verdade. A gente vai tratar do processo de revisão depois e tem razões de rejeição do artigo. A gente vai tocar nesse assunto com um pouco mais de detalhe, mas a garganta está falhando. Né? Mas é isso. Se pelo menos a resposta te ajuda, te ensina alguma coisa, né? Te ajuda a melhorar o teor do trabalho, mas o que dói mais é aquela que o cara fala assim, ó, eu acho que esse artigo aqui não está dentro dos 10% melhores da revista. É uma rejeição que você não tem como contrapor, porque você não está com os outros na mão e você não ganha nada em termos de informação que vão te ajudar numa próxima etapa de submissão. Então, é dolorido o negócio. Vejam, eu trouxe aqui uma experiência pessoal, só para a gente terminar. Apesar de 20 anos trabalhando dentro de uma especialidade e cada dia mais consciente de todas essas coisas, ninguém está imune à pancada não, tá? Olha aqui, ó. Isso aqui são propostas de submissão minhas dentro de um periódico na minha área que chama Journal of Electroanalytical Chemistry. Ao longo do tempo. Vocês estão vendo que de vez em quando aqui, ó, tudo bem que eu já estou melhor do que a média. Aquela média que eu falei para vocês de 20% de aceitação. Mas vocês estão vendo que tem um monte aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ler aqui no cantinho. Reject, 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 reject. Não existem garantias, tá? O que a gente pode tentar fazer, e que eu espero que essa disciplina ajude vocês, é a minimizar a chance de que isso aconteça. Mas a gente sempre vai estar sujeito a um revisor que acordou de mau humor, alguém que não entendeu o que a gente quis dizer, alguém que deixou para dar um parecer de última hora e não leu o trabalho com o cuidado que deveria. E é sempre assim. Via de regra, embora o editor seja a pessoa que define o destino daquela proposta, a opinião dos revisores tem muito peso nessa decisão. Eu estou rindo um pouco internamente disso, porque um dos professores que estava como autor desse artigo, né, que estava querendo publicar, o Leandro, aí da Química. Sim. Aí, acho que estava eu não lembro qual que era a revista agora, eu acho que era Física A, que tinha passado por 2 revisores, os 2 tinham aceito, tinham dado algumas críticas para revisar, não sei o que lá, mas eles tinham falado que estava bom para publicar, né? Aí o terceiro foi e deu uma desculpa totalmente esfarrapada e falou, não quero, e rejeitou. Aí o Leandro ficou puto, porque ele falou, esse imbecil claramente não entendeu o que está escrito ali. E aí você não tem a chance de contra-argumentar. A gente acabou sendo rejeitado no final. Esse artigo aqui, ó, você falou do Leandro, esse artigo aqui, por coincidência, o Leandro ajudou a gente na parte de DFT. Bom, gente, eu já estou cansado, confesso a vocês, de falar aqui. Estou com a garganta bem seca, então o que eu tinha preparado para hoje é isso. Eu espero ter dado uma visão geral do que vai ser a disciplina, mas aí a gente vai focar método científico, tipo de linguagem, ou seja, já voltado especificamente para a redação de artigos, para valer já a partir da semana que vem, tá? Eu vou parar a gravação aqui. Legal, Martinho, que bom. A ideia é essa. A ideia é empolgar vocês mesmo. Deixa eu parar aqui, que aí vocês ficam até mais à vontade para comentar alguma coisa, se quiserem e tal.
eu vou